Se o torcedor vascaíno já está empolgado com o que vem acontecendo dentro de campo, segura que tem novidade quente chegando e que pode deixar o clima em São Januário ainda mais positivo. O Vasco está se movimentando nos bastidores e já iniciou conversas para renovar o contrato de uma das joias da base que vem encantando a torcida, o atacante Ryan. E não é só uma renovação qualquer, estamos falando de um plano ousado do clube para transformar o garoto em uma das maiores, se não a maior, venda da história cruzmaltina. Ryan, que já tem vínculo até o fim de 2026, pode assinar nos próximos dias um novo contrato, com validade estendida e uma multa rescisória ainda mais alta. A ideia do Vasco é clara: blindar o menino, evitar propostas abaixo do que ele realmente vale, principalmente, projetar uma venda que entre para a história. O cenário atual já é muito positivo. Ryan vem fazendo uma temporada impressionante, colecionando gols, recordes e comparações com nomes pesados do futebol mundial. No último domingo, contra o Vitória, ele marcou 2 gols que não só garantiram a vitória do Vasco, como também o colocaram em destaque entre os maiores artilheiros sub-20 do futebol brasileiro. Com apenas 19 anos, o atacante já soma 13 gols em competições nacionais pelo clube, igualando-se ao argentino Pablo Vegetti, superando nomes históricos como Felipe Coutinho, que tem 8. E mais, com os 2 gols marcados no fim de semana, Ryan se tornou o jogador mais jovem da história do Vasco a alcançar 10 gols no Campeonato Brasileiro. Um feito que mostra o tamanho do talento que o clube tem em mãos. E não é só no Brasil que ele vem chamando atenção. Os números de Ryan já ecoam pela Europa. Para você ter uma ideia, ele ultrapassou ninguém menos que Lamine Yamal, o fenômeno espanhol do Barcelona, camisa 10 da seleção, campeão de Eurocopa e apontado como o segundo melhor jogador jovem do mundo. Ryan tem mais gols do que Yamal nas principais ligas nesta temporada. São 9 gols do vascaíno contra 6 do jovem espanhol. O garoto também aparece à frente de outras promessas do futebol europeu, como Can Uzun, do Frankfurt, e Rodrigo Mora, do Porto. Ou seja, a comparação é inevitável. Ryan já entrou no radar dos grandes clubes e o Vasco sabe disso. Propostas já chegaram. O Porto e o Zenit tentaram levar o garoto, mas o Vasco bateu o pé. A proposta mais alta veio do clube russo, 30 milhões de euros. Ainda assim, a diretoria cruzmaltina recusou. E por quê? Porque esse valor, embora alto, não reflete o tamanho do que o Vasco enxerga no potencial de Ryan. A multa rescisória atual é de 40 milhões de euros, o que já o tornaria a maior venda da história do clube. Só que o objetivo vai além. A ideia da diretoria é elevar essa multa para algo em torno de 50 ou até 60 milhões de euros, valores semelhantes ao que Palmeiras conseguiu com Endrique e Estevão. O sonho é que o garoto do Vasco ultrapasse até mesmo os números dessas vendas milionárias, que balançaram o mercado do futebol mundial. Hoje, o maior negócio da história do Vasco é a venda de Paulinho, que saiu em 2018 por 18 milhões de euros. Ryan pode mais que dobrar isso. O Vasco quer que ele se torne um verdadeiro divisor de águas nas finanças do clube. E, para isso acontecer, o planejamento é claro: renovar o contrato, segurar o jogador até pelo menos o meio de 2026, que é quando os clubes europeus tradicionalmente vêm com mais força para o mercado sul-americano, e preparar o terreno para uma negociação bombástica. O clube entende que vender agora seria precipitado. O foco é amadurecer ainda mais o garoto, valorizá-lo, manter o bom desempenho dentro de campo e só então, com tudo alinhado, bater o martelo. Ryan já mostrou que tem bola para isso. Mas o mais impressionante talvez seja o impacto que ele vem causando fora das 4 linhas. A imagem que viralizou recentemente com ele, GB e Barros, representa muito mais do que apenas uma foto bonita de bastidores. É símbolo de uma nova era, de um Vasco que volta a apostar nas suas raízes, na sua base, e que enxerga no talento dos seus jovens o caminho para voltar ao protagonismo. Essa aura, esse sentimento que a torcida vem resgatando, está muito ligado à presença desses garotos em campo. E a história só está começando. Agora, se a gente já falou de emoção, se prepara porque o que vem a seguir é de arrepiar. Circulou recentemente um vídeo que mostra Ryan com apenas 11 anos de idade, recebendo conselhos de ninguém menos que Roberto Dinamite. Uma cena que, hoje, ganha um peso ainda maior.
Roberto diz para o garoto valorizar a família, manter os pés no chão e deixar o talento falar mais alto. Ele desejou sucesso e disse que queria estar vivo para ver o menino brilhar pelo Vasco. E hoje, mesmo com a ausência física de Dinamite, cada gol de Ryan parece um cumprimento àquela promessa feita anos atrás. É o passado se encontrando com o presente e lançando um olhar cheio de esperança para o futuro. Dentro de todo esse contexto, não dá para ignorar o que está acontecendo nos bastidores do clube. Além do futebol, existe um movimento que envolve interesses empresariais, negociações silenciosas e articulações que ainda vão dar muito o que falar. A figura de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, entrou nesse cenário de maneira inesperada, mas extremamente significativa. O envolvimento dela em um empréstimo milionário ao Vasco, com garantias atreladas à SAF do clube, levantou muitas sobrancelhas. Inicialmente, o acordo previa como garantia 20% da SAF vascaína. Depois, esse número caiu para 10%. Um movimento estranho, no mínimo curioso, que gerou desconfiança e teorias entre os torcedores. A pergunta que ecoa entre os vascaínos e palmeirenses é: por que tanta facilidade? Por que essa cordialidade toda vinda de alguém que está à frente de um clube rival e tem interesses comerciais claros no futebol? Há pouco tempo, o próprio José Roberto Lamachia, dono da Crefisa e marido de Leila, esteve em contato com representantes da 777 Partners, interessados em comprar a parte majoritária da SAF do Vasco. O negócio não foi para frente por divergências na forma de pagamento, mas a intenção estava ali. E agora, com esse novo capítulo do empréstimo, os olhares se voltam novamente para essa relação que, até então, parecia encerrada. E para deixar tudo ainda mais intrigante, a própria Leila deu uma entrevista à televisão e foi categórica ao dizer que acredita no modelo de SAF e que vê o futuro do futebol brasileiro passando por esse caminho. Disse também que não quer ver rivais em situações complicadas, porque isso enfraquece o futebol como um todo. E claro, jogou no ar aquela velha máxima: para bom entendedor, meia palavra basta. Coincidência? Talvez. Mas para quem acompanha os bastidores, fica claro que tem algo maior acontecendo. A relação de Leila com o Vasco, o carinho declarado da família dela pelo clube, o interesse empresarial por trás dos acordos, tudo isso constrói um cenário que merece atenção. E talvez, daqui a algum tempo, a gente olhe para esse momento como o início de algo muito maior dentro de São Januário. Enquanto isso, o Vasco segue cada vez mais decidido a traçar um caminho estratégico que vá além das 4 linhas, e tudo passa por entender o momento certo de agir, tanto com a bola rolando quanto na hora de negociar seus ativos mais valiosos. É aí que entra o caso do Ryan como peça central desse novo projeto de reestruturação. Não se trata apenas de manter um bom jogador no elenco, mas de trabalhar sua imagem, seu desempenho, sua visibilidade, como uma joia lapidada que, quando for para o mercado, vai valer cada centavo pedido. E o Vasco não está mais disposto a aceitar valores que apenas ajudam a pagar dívidas. O pensamento agora é outro. O clube quer fazer história, virar referência, ser respeitado como um celeiro de talentos com peso de mercado. E o Ryan pode, e deve, ser o primeiro nome dessa nova era. Para isso, há um ponto importante: o tempo de permanência. O contrato atual de Ryan vai até o fim de 2026, mas a diretoria Cruz-Maltina entende que, para manter o controle da negociação e a capacidade de rejeitar propostas abaixo do esperado, é fundamental estender esse vínculo até pelo menos o fim de 2027 ou, no cenário ideal, até o meio de 2028. Isso daria ao Vasco uma margem maior para negociar com calma, na janela de transferências considerada a mais agressiva da Europa, a do meio do ano. É nela que os clubes europeus se movimentam com mais força, com mais orçamento e, principalmente, com menos restrições orçamentárias. O objetivo é claro: vender o Ryan quando ele estiver no auge técnico e de valorização. Isso pode acontecer em uma convocação para a seleção de base, um título importante com o Vasco ou uma sequência de grandes jogos do Brasileirão. O clube quer estar pronto para esse momento. Mas se engana quem acha que tudo isso se resume a uma possível venda. O que está em jogo é muito mais do que dinheiro em caixa. É reputação, é marca, é confiança no projeto.
Quando um clube consegue vender bem, ele passa um recado direto para o mercado: aqui tem talento e a gente sabe o valor dele. Isso atrai investidores, fortalece o projeto de base, traz novos empresários interessados em colocar suas promessas para evoluir no clube e, principalmente, mostra que a SAF do Vasco tem um modelo sustentável. Por isso, a negociação com Ryan se tornou uma prioridade. O departamento de futebol e os representantes do jogador já começaram a tratar dos novos termos, e o que se projeta é uma multa na casa dos 50 a 60 milhões de euros. Um valor altíssimo, claro, mas que o Vasco entende ser compatível com o nível técnico e o potencial de valorização do atleta. E se o objetivo é entrar no mesmo patamar de Endrick, vendido ao Real Madrid, e de Estevão, que já tem acordo com o Chelsea, o caminho é esse mesmo. Endrick foi negociado por 72 milhões de euros, enquanto Estevão saiu por algo em torno de 61 milhões. O Vasco quer se colocar nesse grupo de clubes que não apenas formam grandes talentos, mas sabem vendê-los no momento certo, pela quantia que realmente representa o seu valor. Não se trata mais de vender porque precisa. Trata-se de vender com estratégia, com timing e, acima de tudo, com controle da situação. E em meio a esse novo momento de profissionalismo e gestão mais assertiva, a torcida vascaína vive algo raro: o sentimento de confiança. Depois de tantos anos de promessas vazias e administrações desastrosas, ver o clube rejeitando propostas milionárias e projetando vendas ainda maiores soa como música para os ouvidos. E não é à toa. A torcida sabe que cada passo bem dado agora pode significar anos de tranquilidade lá na frente. É por isso que cada informação sobre a possível renovação do Ryan é acompanhada com tanta atenção. Ele não é só mais um garoto da base. Ele virou símbolo de um novo Vasco. Um Vasco que resiste, que planeja, que acredita no próprio futuro. E é nesse cenário que voltamos a falar da imagem que correu o Brasil, a foto de GB, Ryan e Barros, com Juan Barros ao fundo, em São Januário. Uma foto que, na hora, parecia só mais um registro bonito de um momento feliz, mas que, com o passar dos dias, foi ganhando peso, ganhando significado. Ali estavam representados o presente e o futuro do clube. 3 garotos, todos formados em casa, sendo protagonistas de uma vitória essencial no momento em que o time precisava respirar no Campeonato Brasileiro. Aquela imagem, como foi dito antes, representa a aura. Uma energia que não dá para explicar em palavras, mas que todo torcedor sente. Aquilo é Vasco. E quando a torcida vê essa nova geração entrando em campo, jogando com personalidade, fazendo gols decisivos, o sentimento é de orgulho, mas também de esperança. Porque não é todo dia que um clube revela, ao mesmo tempo, tantos talentos prontos para assumir protagonismo. E no meio disso tudo, claro, surge a figura de Fernando Diniz, que tem sido importante nesse processo de transição entre gerações. Com seu estilo de jogo, sua confiança nos jovens e sua postura de liderança, Diniz vem sendo peça fundamental para que esses garotos não apenas entrem em campo, mas se sintam parte do projeto. E isso muda tudo. O Ryan que a gente vê hoje, frio na frente do gol, consciente dos espaços, ousado na movimentação, é reflexo de um trabalho bem feito, de alguém que acredita no jogador e o coloca em situações reais para que ele cresça. E o resultado está aí: gols, recordes, valorização e, principalmente, um futuro que promete muito. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do Vasco, a movimentação começou a chamar atenção nos últimos dias. Fontes próximas ao clube revelam que o treinador Fernando Diniz tomou uma decisão drástica que promete abalar o elenco: o atacante Vegetti estaria afastado por indisciplina. Segundo os rumores, o episódio teria ocorrido após repetidas situações em que o jogador não teria seguido à risca as orientações táticas e disciplinares do treinador, gerando desgaste dentro do vestiário. A decisão de Diniz, conforme apurou a nossa reportagem, não teria sido tomada sozinho. Pedrinho, presidente do clube, estaria ciente da situação e teria dado seu aval para a medida. A informação gerou surpresa entre torcedores e comentaristas esportivos, já que Vegetti vinha sendo um dos nomes de destaque do ataque vascaíno nas últimas temporadas.
O clima, segundo pessoas ligadas ao clube, estaria tenso, e a diretoria espera que a decisão sirva de exemplo para manter a ordem e a disciplina dentro do elenco. Nos corredores do Vasco, comenta-se que o afastamento não é definitivo, mas temporário, até que Vegetti e Diniz consigam ajustar o relacionamento. Enquanto isso, a comissão técnica trabalha para reorganizar o setor ofensivo, avaliando alternativas entre os jogadores disponíveis e possíveis reforços do mercado. A torcida, por sua vez, divide-se entre os que apoiam a postura firme de Diniz e os que questionam a perda de um jogador importante em momentos decisivos do campeonato. Entre especulações, bastidores e reuniões urgentes, o clube carioca se prepara para enfrentar os próximos jogos com um clima de incerteza. A imprensa esportiva já aposta que o episódio de Vegetti pode desencadear novas movimentações no elenco, e a diretoria promete acompanhar de perto a evolução do atacante, aguardando sinais de arrependimento ou ajustes de comportamento. Enquanto isso, o assunto domina rodas de conversa, redes sociais e transmissões esportivas, mantendo o Vasco no centro das discussões não apenas pelo desempenho em campo, mas pelo burburinho intenso fora dele. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.